Diário de uma quarentena, 57º dia. Eu vou ter que tirar esse chapéu, senão ninguém vai me levar a sério, né? Então tá. Fala, amigos, como estamos? Tudo bem? Espero que sim. Hoje eu venho conversar com vocês um assunto que eu tenho certeza que está atingindo você que está me assistindo. Que é o seguinte: engordei e agora? Essa quarentena aí acabou que virou nossa vida de cabeça para baixo, mudou muita coisa e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas do nada, a nossa vida mudou completamente e nós tivemos que nos adequar a isso. Desde o ano passado estão surgindo essas notícias aí do coronavírus em alguns países, principalmente China, Itália. E como era de esperar, esse vírus chegou aqui no Brasil. Então, cara, é uma loucura quando eu paro pra pensar que a gente tá vivendo uma pandemia. É muito louco, tem muitas pessoas morrendo e ao mesmo tempo muitas pessoas negligenciando o isolamento social. Eu vou nem entrar em questão de política porque isso aqui não é o ponto, mas enfim, nos vimos obrigados a ficar em casa e o nosso organismo sentiu muito isso, né? Não só no quesito físico, mas mental. Porque tem essa questão do medo, né, dessa insegurança, vulnerabilidade a um vírus. A gente tá com medo, né, desse vírus nos atingir as pessoas que a gente ama. E isso tudo afeta o nosso emocional, a ansiedade a mil, a insegurança do que vem pela frente, essa crise econômica, essa instabilidade de não saber, né, as pessoas que trabalham para outras, se vão ter seus empregos, se vai ter dinheiro no final do mês para pagar as contas, né? Então, um turbilhão de informações que deixa a gente, nossa, muito ansiosos. Algumas pessoas têm a ansiedade, que é uma ansiedade normal, outros já têm as crises, né, os ataques de pânico. E também tem a questão do físico, né? Cada um tem a sua rotina de trabalhar ou de seus afazeres fora de casa, além dos treinos, né, seja academia, no crossfit. Cada um tem sua rotina e se vê obrigado a ficar dentro de casa. Ou seja, o nosso gasto energético caiu muito. Mesmo treinando, fazendo os treinos em casa, não é a mesma coisa. E como eu sempre falo, né, da fome emocional, a gente tem muito enraizado em nós, né, o descontar as nossas emoções na comida. Ah, eu tô triste, eu como para me alegrar, eu tô feliz, eu como para comemorar, sempre vinculando as emoções à comida. E eu aposto que nessa quarentena, né, nesse momento aí tenso dessa pandemia, não foi muito diferente. Somando uma coisa a outra, né, de já não poder sair de casa, essas preocupações financeiras, de saúde, nossos familiares, não saber o que vem pela frente, não poder treinar, não ter a nossa rotina, não poder fazer o que a gente já faz normalmente. Tudo isso à tona e que com certeza teve os efeitos colaterais no nosso corpo. Vou explicar só um pouquinho para vocês como que funciona o nosso organismo. A gente tem o nosso valor energético total, que é a soma de alguns componentes. Nós temos a nossa taxa metabólica basal, que é a energia que o nosso organismo precisa para ter as funções fisiológicas funcionando normalmente. Atividade física, que é a energia que a gente gasta fazendo as nossas atividades, seja treino de musculação no crossfit, algum esporte, dança, enfim. Também tem o que a gente chama de NEAT, que é o Non-Exercise Activity Thermogenesis. Que é basicamente a termogênese das nossas atividades, demais atividades. É ir na padaria comprar um pão, ir no supermercado, é ir pro trabalho, caminhando até o box, fazer uma faxina, enfim, tudo que não seja treinar, comer e dormir. Além disso tudo, né, que vem como menor parte, que é a termogênese induzida pelos alimentos. É a energia que o nosso organismo precisa gastar para digerir certo alimento. Por isso que a gente chama dessa nomenclatura de que alguns alimentos são termogênicos, que eles auxiliam aí na termogênese ou nosso organismo tem uma certa dificuldade de digeri-los e precisa de mais energia para esse mesmo processo. Voltando aqui à formulazinha, o VET, que é o nosso valor energético total, que é tudo que a gente gasta ao longo de um dia, é a soma da nossa taxa metabólica basal, que é a energia que o nosso organismo precisa para ele funcionar, tipo, sem fazer atividade nenhuma, a atividade física, que é o que a gente gasta treinando, fazendo nossos esportes, enfim. O NEAT, que é as demais atividades que a gente faz sem ser comer, dormir e treinar. E essa termogênese induzida pelos alimentos, certo? Então vamos encaixar isso, né, na quarentena. Para você ter resultados, principalmente voltados para hipertrofia muscular, ou seja, ganho de massa muscular, você precisa de peso. É treinamento resistido.
Só que a maioria das pessoas não tem ali em casa, não tem peso, né? No máximo que tem são os quebra-galho que a gente tá utilizando, né? Que é um galão de água ou garrafa de água, ou qualquer coisa que sirva pra fazer peso para realizar os nossos exercícios. Mas não é a mesma coisa. Então a gente teve essa redução de gasto energético devido aos treinos. Não o suficiente, a gente ainda teve uma queda nesse gasto energético, porque simplesmente a gente fica dentro de casa o tempo inteiro, né? A nossa casa não é a mansão do Gustavo Lima, que é quase um campo de futebol, que a gente tem como ir lá pra cá correr, né? A realidade é que muitas pessoas moram numa casa pequena ou num apartamento, ou ainda pior, numa kitnet. Então, né, às vezes mal tem espaço pra fazer um treininho ali em que precisa de um espacinho só livre. Então a gente tem que adequar isso à nossa realidade. Então, felizmente, o nosso gasto energético reduziu muito, porque atividades normais da nossa rotina nós estamos impossibilitados de realizar. Somado a essa queda de energia que a gente teve, né, na nossa rotina, ainda tem a questão da alimentação. A gente sabe que o nosso organismo funciona como se fosse uma balancinha. Quando a gente quer manter o nosso peso, a gente tem que comer a mesma quantidade que a gente gasta. Quando a gente quer ganhar peso, seja, né, objetivos aí de hipertrofia ou pessoas que estão em desnutrição e tudo mais, a gente tem que comer mais do que gasta, certo? E quando a gente quer emagrecer, perder peso, perder gordura corporal, a gente tem que estar em déficit calórico, ou seja, consumir menos calorias do que gasta. Só que o que aconteceu de repente? O nosso gasto energético diminuiu muito e a nossa alimentação ou se manteve ou nós passamos a comer ainda mais devido a esses fatores que eu falei, né? Estresse, ansiedade, e a gente acaba nos descontando na comida. Então, se a gente aplicar na formulazinha, o que está acontecendo? O nosso gasto energético caiu muito e a nossa alimentação acabou que ou a gente mantendo ou comendo a mais, a gente está em superávit calórico. Então, é normal esse ganho de peso. Então, isso ia acontecer mesmo se eu mantivesse os meus hábitos alimentares, né? Se eu estivesse mantendo o que eu já estava comendo. Mas uma das coisas que eu quero passar para vocês, que é a realidade da maioria das pessoas, é que é o seguinte: calma. Você vai ter todo o tempo do mundo para recuperar. Não é só você, é praticamente o mundo inteiro, literalmente. Principalmente se você que não trabalha com seu corpo, pra que ter esse desespero, sabe? Eu sei que, né, tem a questão da nossa autoestima, mas parece que muitas pessoas estão mais incomodadas com o que os outros vão pensar quando vê-las novamente. Muita gente deixou de postar foto de corpo, ou, enfim, por vergonha do próprio corpo, por ter ganhado peso. Calma, gente, calma, façam por vocês, façam o seu melhor na medida do possível. Tenta controlar a alimentação, faz os treinos que você conseguir, com o que você tiver. Feito é melhor do que perfeito. É melhor do que você chutar o balde e simplesmente deixar de treinar. Vou treinar só quando tudo acabar e depois eu corro atrás. Não, corre atrás hoje. Daqui a alguns meses você vai olhar para trás e você vai desejar ter começado hoje, ter recomeçado. Então permita-se recomeçar quantas vezes for necessário. Como eu sempre falo, a comida não é solução. A gente descontar na comida para ter um prazer imediato, como forma de desviar de algum problema, pode até te dar aquele prazer momentâneo, mas e depois? Você ainda vai continuar tendo aquele problema. Então, são 3 coisas que você tem que fazer. Racionaliza. Qual o seu problema? O que está te gerando aquela ansiedade, aquele estresse? Entenda qual é o seu problema, o que te faz ir para a comida, o que te faz canalizar essas emoções para a comida. Entendido isso, você tenta solucionar. Você faz o que está no seu alcance. E o que não tiver no seu alcance, simplesmente deixa. Porque não está no seu alcance. Vocês entendem? Não tem o que você fazer. Você vai ficar sofrendo por antecipação. E o terceiro é ocupar sua mente. Né? Muitas pessoas que estão tendo esse privilégio de estar em casa estão reclamando de tédio, ociosidade. Então, inicie um projeto que você tá guardando dentro da gaveta e sempre fala disso que não tem tempo para fazer, ou se arrisca a fazer alguma coisa diferente. Comece a desenvolver o hábito de ler, porque leitura é conhecimento, conhecimento é liberdade. Eu não acho ler aquela coisa mais maravilhosa do mundo, mas como eu falei, leitura gera conhecimento. As pessoas podem tirar tudo de você, dinheiro, coisas de valor, mas o conhecimento, meu filho, esses aí ninguém tira de você. Quando a gente ocupa a nossa cabeça com coisas boas, a gente não deixa aquele espacinho para as coisas ruins. A preocupação, como o próprio nome diz, é uma pré-ocupação. É um gasto à toa de imaginação, sabe? Você fica imaginando coisas ruins ao invés de ficar gastando seu tempo ou imaginando coisas boas ou fazendo coisas boas.
Então é esse recadinho que eu queria passar pra vocês, Miglis. É super normal, né, você ver essas mudanças no seu corpo. Entenda que isso faz parte do momento que a gente tá vivendo e que cabe a nós aceitar e tentar tirar o melhor lado disso tudo. Terão dias que serão muito bons, muito produtivos, proveitosos, energia lá no alto. E vai ter aqueles dias que, putz, vai estar tudo uma bosta. Você não vai querer fazer nada, o seu treino não vai render, você vai comer pra caramba e você vai estar de mau humor. Mas entenda que a vida é assim. Tem os seus altos e baixos, tem dias bons, tem dias bosta. Mas o importante é que você sempre dê o seu melhor todos os dias. E se o seu melhor naquele dia foi aquilo, sabe? Ok, permita-se. Tô gravando. Não, você me atrapalha, velho. Sai daqui. Não, tô gravando, na moral. Vídeo. Nossa, me desconcentra, velho. Enfim, inspira, respira, não pira. Faça por você. Valeu, amigos. Grande beijo, fiquem bem. Agora eu posso colocar o meu chapéu. Gente, as pessoas sabem que eu catei esse vestido da minha avó, o chapéu da minha avó, e ela nem sabia.